envolver em ganhar vitória para o Senhor, quando nós estabelecemos alvos, quando nós falamos que até 2020 nós queremos ter 10 mil pessoas aqui no Jabu, e que nós queremos ter uma igreja em cada cidade do nosso estado, tem pessoas que falam: mas pastor, isso dá muito trabalho. E quando nós pensamos nisso, o esforço financeiro é grande. Fazer retiro, reviva, de graça, é um esforço financeiro grande. Tantas coisas que nós temos feito, provavelmente muitas vezes nós perguntamos, né, e muitas das vezes grita no nosso coração: por que eu devo me envolver? O que eu tenho a ver com a favela? Por que ajudar as pessoas que estão nas ruas? Lugar de bandido é na cadeia, e que morra na cadeia. Por que eu devo ir aos prostíbulos evangelizar? Por que ir às boates da cidade falar de Jesus? Deixa as prostitutas viverem a vida delas. Por que ir aos hospitais? Seria mais tranquilo se nós pudéssemos ficar quietos no nosso lugar de conforto. Mas por que se envolver? Por que pensar em conquistar uma cidade? Por que pensar em conquistar um bairro? Por que mandar missionário para outros países? Ir para o frio da Sibéria ou para o calor do deserto do Saara? É difícil. Por que pregar aonde as pessoas correm risco de serem mortas? Por que me envolver nisso? Por que envolver com os drogados? Por que me envolver com os dependentes químicos? Por que falar do amor de Deus aos mendigos, aos homossexuais? Por que anunciar o Evangelho no rádio, na televisão? Por que eu tenho que me envolver? Meus queridos, no ministério de Jesus, houve um homem que a princípio não queria se envolver, mas que se envolveu, e ele entrou para a história. Esse homem, ele estava vivendo a própria vida, estava vivendo a religião, ele tinha os seus próprios projetos, mas de repente algo aconteceu com a família e a vida dele. Antes ele era um anônimo, depois passou a ser conhecido de tal forma que o nome dele é citado 3 vezes no Evangelho. Nós vamos falar hoje de Simão o Cirineu. Não Simão Cirineu com o sobrenome, é Simão o Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene. Então vamos conhecer um pouco da história desse homem. Antes eu queria falar um pouco sobre como funcionava na época de Jesus. Na época de Jesus, o judaísmo, a sede era em Jerusalém. Hoje também, hoje judeu do mundo inteiro vai até Jerusalém e toca no Muro das Lamentações. Eu não sou judeu e estive lá, é um negócio fantástico. E quando você chega em Jerusalém, você entende por que os judeus do mundo todo vão e por que iam na época de Jesus. Às vezes a gente fala: pastor, é uma viagem turística. Não era uma viagem turística, era uma viagem religiosa. Esse homem, Simão, ele saiu de Cirene. Cirene é uma cidade que ficava no norte da África, e possivelmente ele era um judeu bem mais queimadinho, porque tinha um judeu. Hoje, se você for em Israel, você vai ver judeu de tudo quanto é cor. Tem judeu que veio da Etiópia, da África, que é uma região de bastante influência do cristianismo e do judaísmo. Tem judeu que veio da antiga União Soviética, da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil. É uma miscelânea de judeu. Tem judeu alto, baixo, você vai ver judeu de todo tipo. E na época de Jesus já tinha um pouco de miscigenação desse povo. E aquele homem, o Cirineu, Simão o Cirineu, ele veio para a época da Páscoa. Era uma tradição o judeu ir pelo menos uma vez na vida até Jerusalém. Era uma tradição, porque aconteciam várias cerimônias religiosas, vários rituais. Havia uma pedra de mais ou menos uns 2,80 metros de altura, de onde o sacerdote ele fazia o sacrifício. Ele pegava o sangue, jogava sobre a pedra, depois ele pegava o isopo. Isopo era uma planta esponjosa. Ele esfregava o isopo naquele sangue e ele aspergia no povo que estava ali. O judeu, ele quando ia para essa cerimônia, ele geralmente vestia uma roupa de linho branca, tinha que ter impecável. Então ele guardava essa roupa, para na hora que ele estivesse entrando, ele vestia ela para estar branquinha.
Aí na hora que o sacerdote começava a aspergir o sangue, esse sangue caía sobre aquele homem, e aquele homem ia para casa com a sua roupa tocada pelo sangue do sacrifício feito no altar. E hoje, quando você vai a Israel, você entende um pouco do que esse povo fazia. Quando eu estive no Muro das Lamentações, eu confesso para vocês, eu fui a Israel como turista, para ver, né, as coisas, achei interessante a história. Você entra em Cafarnaum, aí você fica encantado, né, porque foi a cidade que Jesus pregou muito. Então você entra ali, você anda naquele lugar, você fala, poxa, Jesus pode ter pisado aqui. Você vai na sinagoga e você fica imaginando, Jesus entrou nesse lugar, ensinou nesse lugar. Mas quando você chega no Muro das Lamentações, que é a parede antiga do Templo de Salomão, o templo foi derrubado e depois reconstruído outro templo, o Templo de Herodes, e em cima dessas paredes, são pedras gigantescas, são pedras de 4 metros de comprimento, pedras de mais ou menos uns 2 metros de altura por 4, são pedras gigantescas. E quando eu fui, eu cheguei, você chega no Muro das Lamentações, e as pessoas lá, já você vê muito judeu, e o judeu, todo mundo que entra ali naquela região, é um lugar considerado sagrado. Você tem que colocar um kippah na cabeça. Kippah é algo que põe sobre aqui a sua cabeça, para dizer que as mulheres colocam um véu e os homens colocam um kippah. Tem um local que só entra mulheres e um local que só entra homens. Então quando você chega, a primeira coisa, você tem que pegar um kippah, eles já te dão, você põe sobre a sua cabeça, que o kippah significa que você está debaixo da mão de Deus. Aí você entra naquele lugar, e eu confesso que eu fui como turista, mas quando eu toquei naquelas paredes, eu senti a presença de Deus de uma forma tão intensa, que as lágrimas começaram a descer. E uma pessoa que estava comigo no meu grupo falou o seguinte: pastor, tem uma áurea nesse lugar. Eu falei assim, não é áurea não, minha irmã, é uma unção diferente. E Deus disse que a presença dele sempre se faria naquele lugar. Aí você entende por que o judeu ia. O cara saía lá de Cirene, andava quilômetros e quilômetros, a pé ou sobre um jumento. Possivelmente o nosso sirineu aqui era um homem pobre, porque ele estava fazendo um trabalho voluntário, nós vamos até ver isso, um trabalho voluntário, não, ele estava fazendo um trabalho temporário, para custear sua ida até Jerusalém, mas foi por esse motivo. Vamos ver lá Mateus 27, 32, diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Agora em Marcos, capítulo 15, 21, fala também a respeito dele. Está escrito assim: e obrigaram a Simão, sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Nessa passagem de Marcos, já cita o nome dos 2 filhos dele. Nós vamos ver por quê. Vamos lá para a terceira passagem que fala sobre Simão, Lucas 23, 26. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Simão, como eu disse, era pai de Alexandre e Rufo, 2 homens que foram pilares da igreja cristã. E nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o que a cruz fez na vida de Simão, o sirineu. Meus queridos, esse homem, ele provavelmente estava no serviço temporário, e o que aconteceu? Ele estava saindo do campo, chegando à cidade, e viu um alvoroço, porque 3 homens estavam para ser levados para serem crucificados. A pessoa, quando era crucificada, para que você entenda, a cruz era o pior castigo que existia. A cruz era para o pior dos homens, a cruz era para aqueles que se rebelavam contra o Estado, a cruz era para estuprador, para crimes hediondos. A cruz não era para qualquer um, porque se a pessoa cometesse crime, matou alguém assaltando, era morto a espada, matavam o cara. Alguns dos delitos eram com perda de um membro, de um braço, de uma mão, ou chicotada. Não existia esse negócio de cadeia. A cadeia era transitória, era só até a pena ser definida. Enquanto
enquanto a pena não fosse definida, você estava na cadeia. Mas foi julgado, já recebia a pena e já decidia logo a vida do cidadão. Então a cruz era para os piores dos homens. E quando aquele Simão chega, ele vê um alvoroço. Ele vê 2 homens sendo levados e a multidão atrás. Com certeza os soldados estavam ali. E aqueles homens, eles já tinham sido maltratados, porque antes de ser crucificado, a pessoa, ela apanhava bastante, ela era muito humilhada. Aí depois ela ia para o caminho da cruz. E ele ainda levava a própria cruz como punição. Que coisa, né? Ainda tinha que levar a cruz. E com certeza ele viu 2 homens indo, carregando a cruz, e aquela multidão atrás. E sobre a cruz ia o nome e o que a pessoa tinha feito. Estuprador, homicida, ia ali o nome. E aquele homem viu um terceiro caminhando, carregando a cruz. Era Jesus. Sobre a cruz estava escrito: Rei dos Judeus. Aquele homem deve ter se parado para ver aquilo. E quando Simão para, ele se detém diante disso. Jesus cai, e aí vem a obrigação: carregar a cruz. Porque Jesus já não estava aguentando. Meus queridos, Jesus, ele não morreu, não foi por causa do chicote, não foi por causa da coroa de espinho, não foi por causa da cruz. Jesus morreu porque não tinha mais sangue no seu corpo. Simão viu um homem totalmente ensanguentado, desfigurado da cabeça aos pés, e aquele homem já não comportava, não conseguia mais carregar a cruz. E agora Simão, ele é compelido, ele é obrigado a carregar a cruz, e ele não queria. Trabalhei até agora, estava no campo trabalhando, eu estava fazendo algo, e agora eu tenho que carregar a cruz de um homem que eu não conheço, que eu não sei quem é, e ele foi obrigado a carregar a cruz. E eu creio que ele deve ter perguntado: por que eu? Tem tanta gente aqui, há tantas pessoas, por que eu fui escolhido? O que eu tenho com esse criminoso? Por que eu devo me envolver? Estou cansado, minhas mãos estão calejadas. Meus queridos, eu creio que a razão por que Simão foi escolhido é porque na nossa vida existem propósitos. Ninguém está passando por essa terra por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aqui hoje por um acaso. Você não mora nesse bairro ou nessa cidade por um acaso. Você não mora no Brasil por um acaso. Você está aqui debaixo do propósito de Deus. Tudo que existe é debaixo do propósito de Deus. Meus queridos, quando se trata de chamado e redenção, não existe acaso, sim propósito de Deus. Não existe acaso. Quando nós estamos falando de redenção, existe realmente um propósito de Deus. E tem pessoas que não sabem qual é o propósito da vida, e essas pessoas, elas passam pela vida e não viveram. Um anônimo são desconhecidos. Existe até um poema que fala sobre isso, né? A pessoa passa pela vida como um anônimo, como um desconhecido, e ninguém nem sabe por que essa pessoa passou ou por que ela existiu. E esse homem Simão, ele era um desconhecido até aquele momento, mas depois deste momento, esse homem se tornou conhecido durante vários e vários anos. O nome desse homem tem sido mencionado, e com certeza alguns já pregaram sobre Simão o Cirineu. Ele foi citado 3 vezes na Bíblia. Ele poderia ter dito o seguinte: eu não vou carregar. O que os soldados iam fazer? Então, a chicotada nele e arranjar outro. Poderia ter feito isso. Meus queridos, quando se trata de redenção, se você não estiver pronto para fazer o que Deus mandou, Deus escolhe outro. Deus chama outro. Deus coloca outro no seu lugar. Outro tomaria o lugar de Simão. Aí não citaremos mais Simão o Cirineu. Poderia ser João, Barnabé, que tomou a cruz. Mas quando nós entendemos que nós não podemos nos esquecer que na vida nada acontece por um acaso. Simão não foi escolhido por acaso, havia um propósito. Ele não simplesmente ajudou um homem a carregar a cruz, ele passou a fazer parte de uma engrenagem.
muito maior. Ele passou a fazer parte de algo maior do que ele entendia. Por isso é que nós, quando nós estamos nos envolvendo na redenção de Vitória, da nossa cidade, do nosso país, nada disso é por acaso. Deus escolheu você, Deus me escolheu. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas Deus te plantou aqui, meu irmão. Talvez você fale, pastor, por que eu tinha que nascer na Europa? Eles falam assim, né? Tinha que nascer na Europa. Por que os meus tataravós vieram? Por que não ficaram lá? Deus tinha um projeto, Deus planejou você aqui nesse lugar. Amém? Deus te planejou, Deus te colocou aqui para um projeto muito maior. Como Simão Sirineu não foi escolhido por acidente, assim também nós não somos escolhidos por um acidente. Nós fazemos parte de um projeto muito maravilhoso que Deus planejou para nós. A Bíblia diz que Deus já nos conhece desde antes de nós nascermos. Deus já tem escrito os nossos dias no grande livro da vida. Deus já sabe de tudo, já está tudo predeterminado por Ele. Pode parecer, né, que a vida está repleta de acasos e coincidências, mas o nosso desafio é discernir em cada situação aonde está a mão de Deus, até naquilo que nós achamos que não é bom. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, só coisa boa coopera? Não, coisa ruim também. José foi vendido para o Egito. Foi Deus que mandou vender? Mas Deus fez com que cooperasse para o bem. Paulo e Silas estavam na prisão, apanharam com força. Foram para a prisão, não vou mais pregar o Evangelho. Estou sendo humilhado, fui rejeitado, vou para outro lugar. O que Deus transforma ali? Deus pega Paulo e Silas na prisão e converte a família inteira do carcereiro. Deus transforma as maldições aos nossos olhos em coisa maravilhosa. Pedro, depois de ter negado Jesus chega para ele e fala: Pedro, lança as redes. Ele poderia não ter lançado as redes e a oportunidade de passar para outro. Não é verdade? Poderia. Quando Jesus pede um barco emprestado, ele falou: Jesus, pega outro barco, eu estou cansado. Jesus ia pegar outro barco, outro seria discípulo. Seria. Quando Jesus anda sobre as águas, e Pedro aproveita a oportunidade e anda também. Ou seja, meus queridos, não existe acaso. Fala com o irmão que está do seu lado, meu irmão. Não existe acaso. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa do seu lado para você evangelizar. Um dia uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu estava num ambiente tão bom na prefeitura, todo mundo era crente na nossa sala, todo mundo crente. A gente chegava, descanso da tela do computador, sempre tinha uma mensagem evangélica, CD de música o dia inteiro, era paz do Senhor para lá, paz do Senhor para cá. Me trocaram de setor, saí de férias, voltei de outro setor. Tem 2 espíritas, um macumbeiro, um endemoniado, até a mulher que parece uma chaminé, fuma um cigarro atrás do outro. O negócio está difícil, pastor, ora para mim sair de lá. Eu falei: minha irmã, Deus te colocou lá para que você seja sal e luz. Aonde você estava, você não faria diferença para mais nada, mas aonde você está agora, você faz a diferença. É assim que funciona no projeto de Deus. Às vezes Deus nos coloca, às vezes o pneu do carro fura, o pneu do carro furou, aí você vai no borracheiro, e aquele borracheiro está precisando ouvir falar de Jesus. Aí o que a gente faz? A gente chega no borracheiro e fica reclamando: ah, o pneu do carro furou, por que furou? Deus não gosta de mim, por que isso, por que aquilo? Aí começa um choro, em vez de aproveitar a oportunidade para falar do amor de Deus. Na nossa vida não existe acaso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus queridos, dentre os milhares que estavam em Jerusalém, Deus tinha um propósito para esse homem, Simão. Ninguém nasce nessa vida por um acaso. Lá em Atos, a Bíblia diz o seguinte: que Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e adormeceu. E eu fico pensando, quando Deus, ou quando nós formos citados no futuro,
Será que Deus vai falar sobre mim assim? O Elton cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Maria cumpriu o propósito de Deus na sua geração. O que Deus vai falar assim a respeito? Se você cumpriu o propósito de Deus, ou você passou por essa vida e não fez diferença nenhuma. Como eu disse, o Senhor nos conheceu antes do nosso nascimento. Meus queridos, nós vivemos uma vida bela, um dia de cada vez. E quando nós vivemos intensamente para Deus, quando nós nos envolvemos no projeto de Deus, Deus se envolve no projeto que é a nossa vida. Amém? A Bíblia diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Então, quando você faz para Deus, Deus faz para você. Tem gente, não, depois que o Senhor me der a casa própria, depois que o Senhor fizer isso, aquilo outro, aí eu vou trabalhar para Ele. Não é assim que funciona na matemática de Deus, não. Mas o chamado para carregar a cruz, fala quem está do seu lado assim, meu irmão. O chamado para carregar a cruz é hora extra. Simão havia trabalhado a madrugada, era hora de ir para casa descansar, mas o chamado para carregar a cruz veio justamente no momento que ele estava indo descansar. Que coisa, né? Nós vivemos situações delicadas, né? Principalmente financeiramente. Hoje as pessoas trabalham para pagar conta. As pessoas compram o que não precisam, com dinheiro que não tem, para apresentar algo para quem ela não conhece. Aí vive conta. Aí vive cantando, né? Contas são. De ver surpresa quando o cartão chegar. E assim vive o terror, vive na hora extra, porque não tem tempo para nada, porque está preocupado em agradar pessoas que nem ligam para você. Não, porque eu vou comprar esse carro novo, esse carro tem um negócio nesse carro. Aí tem um cara dizendo que o carro tem Bluetooth. Mas para que eles estão usando Bluetooth de carro, gente? Né? Pastor, saiu do celular agora. O senhor não imagina o que esse celular faz. Ele edita filmes. Você é cineasta, meu irmão. Um negócio assim que você fica, abre um guarda-roupa de sapato para ver. Rasteirinha para andar com calor. Sandália para ir para a praia. Salto alto. Uma coisa que eu não entendo é salto alto de mulher. Vocês, para comigo. Um dia eu estava observando, a irmãzinha chegou de sandália ali, tirou da bolsa o salto alto, botou. Aí ele entrou para sentar. Aí eu fiquei olhando e falei assim, Jesus amado. Aí na hora de ir embora, eu estava numa igreja, eu estava numa igreja lá na Bolívia, e uma igreja boliviana, e o grupo de louvor, aquele monte de moças, né, todas autonas, né? Depois que elas desceram, porque o estacionamento era de chão, eu vi que as meninas tudo baixinhas, né? Eu falei assim, mas aquelas mulheres altas lá em cima, um salto desse tamanho assim, negócio. Falei, Jesus amado, plataforma com salto, não sabia que existia esse negócio. Dá 40 centímetros no mínimo de altura para mulher. Mas aí, meus queridos, nós vivemos tentando agradar os outros. Você sabe o que as pessoas têm que guardar de nós? Olha só, a maior impressão que nós temos que passar para os outros é a vida de Jesus em nossa vida. É o nosso amor, a nossa compaixão, as expressões da nossa misericórdia, é o modo como vivemos como família, como esposa, como marido, como pai, como funcionário. É isso que nós temos que passar para os outros. Amém? Amém? Aleluia, você entendeu. Mas Simão, ele foi chamado para trabalhar depois do trabalho. Meus queridos, muitas das vezes nós também somos chamados para servir ao Senhor de uma forma intensa e após o trabalho. Ontem eu estava aqui na igreja, à tarde eu estava observando. Daniel podia estar em casa descansando com a esposa dele. Estava lá na sala das crianças, trabalhando. O William e Marlene, o William trabalhou a semana toda. Poderia estar em casa descansando com a esposa e os filhos. Estava lá limpando a sala e arrumando a sala. Eu olhando e falando, eles entenderam o que é o Evangelho. Eles entenderam que servir ao Senhor é hora extra. Muitas das vezes nós estamos cansados, nós estamos esgotados. Pode ser que você tenha trabalhado o dia inteiro. E quando o pastor fala abrir célula, fala, mas pastor, eu trabalho o dia inteiro. Esse trânsito de Vitória, chegar em casa, abrir célula.
discipular, cuidar de gente. Pastor, isso não dá. Eu não tenho tempo para isso. Meus queridos, se você soubesse o que pode acontecer na hora extra, você não dizia não. Eu fico imaginando Simão, se ele falasse: eu não vou carregar a cruz, estou cansado, trabalhei, a história seria diferente. E nós vamos ver o que aconteceu na vida de Simão. Tem gente que fala assim: quando eu me aposentar, pastor, quando eu aposentar, o senhor espera para o senhor ver. Aí vai estar lá com coluna empenada, com tudo quebrado. Vai dar o que para Deus? Vai trazer uma caixa de remédio para acompanhar o trabalho. Meus queridos, não que você será irresponsável, que não tenha esse direito, né, de fazer o que você quer, mas quando você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. É como se fosse algo automático. Simão Sirineu foi chamado para carregar a cruz depois do expediente. Foi como se Deus tivesse dito: Simão, até o meio-dia você trabalhou para você, mas de agora em diante eu quero que trabalhe para mim. A cruz que você carregou até o meio-dia era sua, mas quero saber se você está realmente disposto a carregar a cruz de outra pessoa. Coisa fantástica, né? É o que Deus pergunta para nós. Ele quer saber: você está disposto a carregar a cruz de outra pessoa? É o que Deus quer saber, se nós estamos dispostos a fazer todo dia. Meus queridos, quando nós vivemos apenas para pagar conta, a nossa vida se torna algo comum. Não é verdade? Se torna conta, pagou. Mas quando nós vivemos o projeto de Deus, quando nós viemos e chegamos: Senhor, eu estou cansado, eu estou exausto, renova as minhas forças, que agora eu vou trabalhar para o Senhor. O que é tomar a cruz? A palavra de Deus, Jesus disse que aquele que não tomar a cruz para segui-lo não é digno. O que é essa cruz? Meus queridos, a cruz é a vontade de Deus. Quando a sua vontade, a minha vontade, que é horizontal, quando cruza com a vontade de Deus, que é vertical, forma o quê? A cruz. O que é a cruz? A cruz é a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que pecado é adultério, roubo, mentira, isso é pecado. Mas o maior pecado, se a gente pode dizer, o tamanho de pecado, é não fazer a vontade de Deus. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos em pecado contra o próprio Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que contra esse tipo de pecado não há perdão. Pecado é errar o alvo, pecado é viver longe dos propósitos do Senhor. Meus queridos, Simão trabalhava no campo para suprir as necessidades dele, mas ele participou do projeto de Deus com tal intensidade que o nome dele está registrado há centenas de anos e por 3 vezes na Escritura. Simão também, uma coisa que eu quero que você entenda: nós somos responsáveis pela geração que vai nos suceder. Você é responsável pelos seus filhos, pela geração que vai vir depois da sua geração. Presta atenção em uma coisa. Leia Romanos capítulo 16, versículo 13. Paulo, ele faz uma saudação, ele diz: saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu creio que Simão já tinha morrido, mas os filhos de Simão, Alexandre e Rufo, foram pilares da igreja. Eles foram pilares da igreja. Eu fico imaginando Simão voltando para Cirene, depois dele ter estado com Jesus, carregado a cruz de Jesus. E meus queridos, a cruz de Jesus deveria estar ensanguentada, porque Jesus, ele estava todo ferido. Jesus, ele foi coberto de açoites. O corpo de Jesus sangrava para todo lugar. E quando a cruz foi colocada sobre os ombros de Jesus, aquela cruz ficou impregnada de sangue. E quando Simão pega aquela cruz e coloca sobre os ombros, o sangue de Jesus toca sobre as vestes daquele homem. Eu fico imaginando aquele homem chegando em casa, e a esposa viu algo diferente nele, porque ele já não era mais o mesmo homem, um homem que com certeza ia ano após ano na Jerusalém, mas esse homem foi tocado pelo sangue de Jesus. E esse homem chega,
a sua mãe vê algo, a sua esposa vê algo diferente nele, seus filhos vê algo diferente, e ele começa a falar o seguinte: ó, eu estava em Jerusalém, e o Salvador do mundo, Jesus, ele foi levado até a cruz, e eu carreguei a cruz daquele homem, e o sangue que está nas minhas roupas é o sangue dele. Meus queridos, isso com certeza contaminou a família toda. Ficou impregnado nele o sangue. E meus queridos, tem gente que o sangue de Jesus não impregna. A pessoa vem para Jesus, se converte, e ele chega em casa e ele não consegue mostrar diferença para a família. Ninguém vê diferença. O pai não vê diferença, os filhos não vê diferença, a esposa não vê, o marido não vê, ninguém vê diferença na pessoa. O sangue de Jesus não faz diferença na vida da pessoa. Não dá para entender isso. Alexandre e Rufo foram contagiados, a sua esposa foi contagiada pelo sangue de Jesus que estava na vida daquele homem. E meus queridos, nós temos que contagiar as pessoas. Os nossos filhos, eles têm que vir para Jesus. Amém? Eu não consigo entender. Tem pai que, não vou trazer o filho hoje para a igreja não, porque está chovendo. Meu querido, chuva mata, hein? Eu agradeço meu pai e minha mãe que não tinha chuva, não tinha sol, a gente ia para a igreja, e o negócio era estreito lá em casa, hein? Tinha uma vara de goiaba que, misericórdia, ela queimava mesmo. Eu nunca me esqueço um dia, eu sempre fui bonzinho da história, né? Mas eu tinha um outro irmão meu, que vocês não conhecem, o William mora em outro país. O William, ele aprontou no domingo no culto, papai levou ele para fora da igreja, tinha uma árvorezinha na beira da igreja, assim, ele foi à beira dessa primeira igreja, tinha uma árvorezinha, acho que aquela árvore era já preparada para isso, né? Não tinha nem mais galho, né? Todo mundo arrancava o galinho dela, né? Deu uma coça nele, rapidinho se comportou. O menino gripa, não vai para a igreja, a pessoa está com febre, não vou, porque Jesus não cura, gente, ele não cura, não pregamos isso. Aonde ele tem que vir quando está doente? Para a igreja, não é para o pastor chamar para orar, você tem que correr aqui para frente, cura eu aqui, Senhor. É assim que funciona, gente. E os nossos filhos, nós temos que criar, ensinar um caminho. O que é o caminho? É Jesus. E para onde nós vamos levar os filhos? Para a igreja. Nós temos uma programação chamada Crianças para Jesus. Um trabalho fantástico para criança. Desenvolvido, nós copiamos na igreja dos Estados Unidos, um projeto incrível, todo domingo às 5h30, e tem pai que não traz, não sei por quê, aí depois vai reclamar: pastor, meu filho não quer saber de Jesus. Mas não quer por quê? Você deixa ele em casa assistindo novela. O que tem de bom na novela da noite? O que tem de bom na televisão hoje? Então você tem que levar o seu filho para a igreja, amém? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Simão nos deixou esse legado. Os nomes de seus 2 filhos, Alexandre e Rufo, ficaram registrados como pais da igreja. Pais comprometidos levam os filhos a serem comprometidos. Tem pai que consegue impregnar um filho e torcer para Flamengo, e não consegue impregnar Jesus, gente. Eu não consigo entender isso. O filho nasce, vira flamenguista e vê um título, não vê nada disso, vira flamenguista. Pior é vascaíno, tem que ficar direto. O menino vê isso e vira vascaíno. Mas o menino não se converte para Jesus, gente. O menino vê o pai fanático diante da televisão, torcendo por um time, mas não vê o pai orando, não vê o pai lendo a Bíblia, mas vê assistindo televisão, vê um jogador. O que o menino vai querer ser? Flamenguista, vascaíno, torcendo Fluminense. Ainda bem que eu tive bons exemplos em casa. Amém. Mas por que se comprometer? Porque a vida só é vida quando há compromisso. Meus queridos, a vida só é vida quando Jesus é realmente o centro dela. Meus queridos, Simão Sirineu, ele foi obrigado, mas ele poderia não ter ido. Mas ele mesmo assim, ele decidiu obedecer. Às vezes o nosso corpo não quer vir, mas nós vamos. Às vezes ele tem vontade nenhuma de vir, mas nós vamos, e com certeza nós seremos abençoados. Sabe por quê?
porque o lucro é mais valioso do que o preço que pagamos. Não era para Simão tomar um atalho. Eu fico imaginando Simão, até nisso a Bíblia mostra como é fantástico, né? Aquele homem, a Bíblia diz que ele foi colocado atrás de Jesus. Jesus ia na frente, aquele homem atrás carregando a cruz. E quando as pessoas cuspiam, as pessoas jogavam pedra, Simão ouvia de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Enquanto Simão caminhava atrás de Jesus, meus queridos, não há atalho para o céu. Você tem que caminhar o caminho de Jesus. Não adianta achar que tem jeitinho, pastor, vai ter um jeitinho depois. Não tem jeitinho, meu irmão. Você tem que caminhar atrás de Jesus, é atrás dele. Pega a cruz e vai atrás dele. E aquele homem ouvia Jesus dizendo: Pai, perdoa. Perdoa porque eles não sabem. Enquanto nós não temos coragem de perdoar ninguém, né? Perdoamos, guardamos mágoa, vivemos uma vida amarga. E quando aquele homem chegou ao alto do Calvário, eu creio que ele pensou: valeu a pena. O que ele aprendeu valeu para a vida toda dele. O lucro que temos ao lutarmos pela causa de Cristo é muito mais valioso do que o preço que pagamos para realizá-lo. Queridos, para encerrar, vale a pena entregar-se na obra de Deus. Simão poderia achar que se tratava de um castigo, mas ele entendeu e na sua caminhada passou a conhecer Jesus. Você só vai conhecer Jesus quando você caminhar trabalhando para Ele. Andar 3 ou 4 passos com Jesus é muito mais glorioso do que caminhar milhares de quilômetros sem Ele. É preferível andar pelo vale da sombra da morte junto a Jesus, como Simão. Simão estava no vale da sombra da morte com Jesus, do que andar em pastos verdejantes, junto a águas tranquilas, sem Jesus ser companheiro. Jesus, Ele que tem um projeto para a sua vida. Quem vive uma vida sem conhecer o projeto de Deus, vive uma vida vazia, uma vida fútil. E eu queria orar pela sua vida agora. Talvez você chegou aqui hoje e falou: eu estava chovendo, eu entrei na igreja. Você não entrou aqui por um acaso. Nada é por um acaso. Talvez quem te convidou nem veio, mas você não entrou aqui por um acaso. Você veio debaixo de um projeto de Deus. Alexandre Rufus foi impregnado pela vida do Pai. Nós temos que fazer isso. Deus tem impregnado nossa vida. Eu queria fazer uma oração e antes de orar, eu queria convidar, talvez você ainda vive uma vida sem propósito. Meus queridos, a vida com propósito é uma vida quando nós entendemos que nós fazemos parte de uma engrenagem tão grande, que primeiro Deus te salva. Simão era religioso. Tem gente que é religioso. Ah, pastor, eu nasci num lar evangélico, meus pais sempre foram evangélicos. Você é ser religioso. Sou batista, você é ser religioso. Sou católico, você é religioso. Seguir Jesus é mais do que religião, vai mais além. Primeira coisa, Jesus tem que te impregnar com o sangue dele. O sangue dele tem que penetrar as suas vestes, tem que tocar em você, senão a sua vida não tem propósito. E nessa noite eu queria orar por você que ainda não encontrou um propósito, mas gostaria de entregar a vida para Jesus. Você que entende que precisa de Jesus. Simão nunca mais foi o mesmo depois que encontrou com Jesus. E você nunca mais será o mesmo depois que entregar a vida para Jesus. Eu queria orar pela sua vida. Você quer entregar a vida a Jesus? Levante a sua mão, porque eu posso orar. Deus te abençoe. Acho que nessa noite quer fazer isso. Levante a sua mão. Tenha vergonha. Vem o líder de célula junto com ele. Deus te abençoe, meu jovem. Mas quem nessa noite quer entregar a vida a Jesus? Você não veio aqui por um acaso nessa noite. Você veio debaixo do projeto de Deus. Deus te abençoe, meu jovem. Mas quem nessa noite, cadê os líderes de célula, gente? Mas quem nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Pode vir, sai do seu lugar e vem. Há um projeto de Deus para você. A sua vida só vai ser vida se você viver os projetos de Deus, se você sonhar aquilo que Ele tem sonhado para você. Enquanto você viver os seus projetos, enquanto você viver os seus ideais, a sua vida vai ser uma vida de estresse. Um dia, quando eu chegar no céu,
Eu já disse para vocês que vocês vão na minha frente, né? Amém? Não vai querer na minha frente, não? Chegar no céu. Eu vou querer ver Simão. Eu vou querer conversar com ele e saber como é que foi esse negócio de carregar a cruz de Cristo. E eu tenho certeza que ele vai falar o seguinte: o sangue de Jesus me tocou. E eu senti um negócio muito doido quando aquele sangue tocou sobre mim. Aquela cruz já não pesava tanto, porque eu andei atrás dele tão intertido. Eu andei atrás dele ouvindo as últimas palavras de Jesus. E aquilo encheu meu coração. Encheu e impactou a minha família todinha. Eu abri uma célula lá na minha casa, lá em Cirene. A célula cresceu, expandiu, multiplicou tanto. Porque Cirene, o Evangelho cresceu de uma forma espetacular. É assim que acontece. Porque quando o sangue de Jesus toca em nós, nós fazemos algo fantástico. Mas sem sangue você é apenas mais um. Mas o sangue de Jesus faz diferença. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. E se você está afastado do caminho do Senhor, vivendo uma vida sem projetos para Deus, vivendo para você, eu quero dizer para você que a sua vida, ela não conta. Todos os dias que nós vivemos os nossos sonhos não são contados diante de Deus. O que é contado diante de Deus é quando nós vivemos os sonhos de Deus, é quando nós vivemos os propósitos de Deus nessa terra. Porque eu e você, nós fomos criados para um propósito. Nós não fomos criados para passar por essa terra simplesmente para passar. Nós fomos criados para viver a vida de Deus neste lugar, para fazer a diferença na nossa geração, para impregnar as pessoas de Jesus, para falar de Jesus. A nossa casa tem que ser um lugar diferente, a nossa família tem que ser diferente. Meus irmãos, Deus não quer ninguém igual. Você tem que ser diferente. O crente é doido, não é normal. Nós não somos normais, porque nós vivemos a vida de Deus, e a vida de Deus é algo doido. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada uma dessas pessoas que vieram aqui à frente. E ó Pai, como o sangue de Jesus tocou as vestes de Simão, ó Pai, que o teu sangue toque sobre as vestes deles agora, Pai. Que eles sejam impregnados pelo sangue e pela vida de Jesus, para que eles possam viver o teu projeto, Pai, nessa terra, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Porque, ó Pai, nós sabemos que o que vai modificar a história do nosso país não é um presidente, não é um senador, um deputado, mas é uma igreja santa, separada, uma igreja que não negocia com o pecado, mas uma igreja que vive a vida de Deus. Por isso, Pai, nós abençoamos o nome de Jesus.